Rosário. Bom dia a todos e todas. Tá ligado? Bom dia a todos e todas. Eu trago aqui o abraço da ministra Maria do Rosário, para o senador Paulo Paim. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade da gente estar aqui com os senhores para fazer essa discussão, né, sobre a questão do sistema prisional. Muito foi colocado, né, a preocupação no que se refere à situação dos funcionários que trabalham no sistema penitenciário e também foi colocado pelo companheiro Patrick do Ministério da Justiça algumas atividades que estão sendo feitas. Uma das coisas que a gente sempre tem que ter muito cuidado quando a gente reflete sobre a questão do sistema penitenciário no Brasil é quem são essas pessoas que estão no sistema penitenciário, né? Nós sabemos, né, que o existir da prisão em si, né, existir a prisão, algo que aprisione o corpo das pessoas, né, que tire essa liberdade, não deveria existir. E eu sempre digo que a gente precisa avaliar do ponto de vista quais são medidas alternativas à prisão. Porque a prisão é um modelo que já foi esgotado, é um modelo que já se superou há muito tempo, né? Então, não resolve. Você prende, a pessoa volta a reincidir, você prende, né, e a pessoa volta a reincidir. Então, que sociedade nós temos? Que modelo de sociedade nós queremos, no ponto de vista da repreensão a um ato delitivo criminal? E quando a gente fala de atos delitivos criminais, a gente sempre se falou muito, né? Se tem hoje 548 mil presos, desses 548 mil, 7% são mulheres, né? E essa maioria dessas mulheres que estão na prisão estão por conta do crime de tráfico de drogas, muitas vezes levadas pelos seus companheiros, numa situação de vulnerabilidade. As penas aplicadas às mulheres, né, com os crimes semelhantes aos dos homens, as mulheres geralmente são muito mais apenadas do que os homens, porque essas mulheres, elas, geral, na sua maioria, são jovens, já têm filhos, possuem baixa escolaridade, são negras, né, vêm de uma situação de baixa renda muito grande e muitas dessas mulheres vão para o tráfico de drogas com o objetivo de ter naquela renda do tráfico de drogas um subsídio para aumentar a renda da família dentro de casa. Muitas vezes o marido está preso, o irmão está preso, o namorado está preso. Existem casos que a gente, né, em inspeção nos presídios, junto com o pessoal do DEPEN, com a Secretaria das Mulheres, até mesmo em companhia com o pessoal da Pastoral Carcerária, a gente já encontrou a mãe presa, a filha presa, a neta presa, né? Todo mundo envolvido dentro da questão do tráfico de drogas. Então, tem que se ter um olhar diferenciado, né, para a situação das mulheres presas, principalmente no que se refere à saúde das mulheres presas, o acesso aos exames médicos, o acesso aos exames ginecológicos, as mulheres quando estão em estado de gestação dentro da prisão. Quer dizer, a questão da mulher na prisão requer todo um cuidado diferenciado, né? E um preparo ao lidar com essas mulheres em situação de prisão. E aí eu falo, quem cuida de quem cuida? E quando eu falo de quem cuida, quem é o servidor prisional, quem é a agente penitenciária que cuida dessas mulheres? E em que condições se dá o tratamento, né? E, ao mesmo tempo, essa mulher, ela é dependente química, né? Ela é uma pessoa que vem de uma situação de dependência química, tem algum problema mental, como é que você lida com isso? Então tem que se ter muito cuidado, porque essas pessoas que encontram-se em prisão, elas só perderam a liberdade. O resto é tudo assegurado constitucionalmente, elas estão apenas cumprindo uma norma penal. 3 anos e 4 meses de reclusão, né, regime inicial fechado ou semiaberto, o resto é tudo assegurado pela lei. E aí, quando a gente fala dos funcionários do sistema prisional, a gente também tem que analisar em que condições que estão as prisões hoje. Então, você tem a deteriorização, né, da estrutura, muitas vezes os prédios são velhos, enferrujados, sem água, sem luz, esgoto, encanamento, quer dizer, numa situação que parece uma pocilga, nessa pocilga vivem presos,
que têm que ser ressocializados, reeducados e saírem de lá aptos, vivendo nessas condições, a ter uma conduta, um comportamento exemplar diante da sociedade. Também você tem lá funcionários que trabalham também nessa pocilga, né, que recebem um salário que não é condizente com a responsabilidade, porque um funcionário do sistema penitenciário ele tem o ato do quê? A atribuição de cuidar, proteger, zelar e vigiar. São essas atribuições. Esse funcionário que trabalha no sistema, ele tem que ter condições dignas para desenvolver as suas habilidades. Então, além de ter um salário digno com a responsabilidade, ele precisa de ter um acompanhamento médico, né, psicológico, né, transdisciplinar, uma equipe que possa acolhê-lo nas demandas emocionais que ele também trouxer, e ele tem que ser preparado para entender que ele está numa posição de ser um exemplo para aquele que está em cumprimento de pena. Então, para ele estar nessas condições, o Estado tem que fornecer condições. Então, esse funcionário ele não pode só trabalhar 12 por 48, entendeu? E depois fazer bico. Esse funcionário não pode ficar fazendo bico em loja, padaria, supermercado e depois ir trabalhar no sistema. E também tem que se olhar esse funcionário como pessoa de ausência de lazer, sim. Porque você trabalhar dentro de uma prisão, você tem que pensar que você tem que ter o seu sábado, o seu domingo, o seu direito ao seu lazer, o direito ao estudo, a uma qualidade de vida, pela responsabilidade que você tem. Um agente penitenciário, ele não tem o papel de ser um policial. Ele não é um policial, ele é uma pessoa com uma responsabilidade diferenciada e muito peculiar, né? E ele só vai ter essa condição de ser um exemplo se ele for, primeiramente, capacitado. E, para ser capacitado, ele tem que estar internamente disposto a receber essa capacitação, né? E essa capacitação é no que se refere também à questão de direitos humanos, porque um funcionário do sistema, ele é um defensor de direitos humanos, porque ele está lá para preservar a dignidade digna daquele preso, daquela presa, e a dele também. Então, o princípio da dignidade humana, em qualquer ambiente, ela é de fundamental importância. Então, quando a gente fala de capacitação de funcionários, nós temos que ter um funcionário que saiba lidar com um preso, um detento que seja gay. Como é que eu vou tratar daquele funcionário, aquele detento que é gay? Como é que eu vou tratar daquela presa que é lésbica? Como é que eu vou tratar daquele que é uma pessoa com deficiência? Como é que eu vou tratar, né, uma pessoa que tem uma dependência química, que entra em crise de abstinência? Como é que eu vou tratar? Porque eu não posso também, a gente tem que entender que o presídio ele é um mecanismo de poder também. Muitas vezes aquela agente penitenciária que trabalha ali, ela vive muitas vezes na casa dela em situação de grave violência com o esposo, com o marido. E muitas vezes ela não tem um apoio para poder falar, olha, hoje eu estou ruim para trabalhar, briguei com minha mãe. Eu preciso também de um estímulo, também de um apoio. E também com o problema, você está lidando com o humano, com os seres humanos. E os seres humanos todos têm os seus problemas, né? Por isso eu digo, o agente penitenciário, ele tem que ser valorizado à altura do que lhe for cobrado. Né? Eu não consigo conceber que um agente penitenciário, um agente cuide de 100, 150 pessoas. Não cuida. Não cuida, não desempenha a função que ele tem que desenvolver. Né? E os mecanismos de pressão. Quer dizer, muito se falou aqui um ambiente de violência por parte dos presos. Né? Que os presos são violentos. Né? Que as presas são violentas. Não, as pessoas não são violentas quando você trata as pessoas com respeito, quando você as chama pelo nome, quando você olha de olho por olho, mas numa relação de igualdade, não de subalternidade. Né? Muitos locais, muitos presídios que eu visito, os presos não olham nos olhos dos seus superiores, que ditos superiores, né? Não olham, são obrigados a ficar com a mão para trás e não olhar. E não é essa relação. Então, para você exigir que a prisão seja humanizada, você tem que humanizar, valorizar quem cuida do humano. E quem cuida do humano não é mais humano do que quem ele está cuidando.
Então, esse é um dos princípios, né, principais da dignidade da pessoa humana, a mesma dignidade que tem o preso, tem o agente, tem o diretor do presídio, né, e que tem que ser valorizado. Porque daí você faz prevalecer a questão dos direitos humanos. Ambos têm direitos humanos a serem preservados. Direito à saúde, à educação, à moradia, ao lazer, né, ser respeitado na sua integralidade. E outro ponto, para isso poder acontecer, a gente tem que entender que existem vários sistemas, senador, no Brasil. Né? Não é um único sistema penal. Né? Tem que entender as especificidades dos locais, dos estados. Como que isso é gerado, como isso é gestado e como isso ocorre. Então, do ponto de vista, uma das questões que o Patrick colocou, a questão dos presos provisórios. É necessário, é fundamental que se aplique penas alternativas, que se aplique as medidas cautelares, né? Mas aí você também atende uma demanda midiática. Um caso que é tão pequeno, ele saiu no jornal, ele saiu num telejornal midiático, ganha uma proporção que quem hoje faz o julgamento não é mais o juiz, é a mídia. E a mídia está sendo obriga o juiz, percebe? Então, existe essa questão da mídia, que tem que ajudar, que tem que contribuir, que tem que informar, e tem bons profissionais, mas também tem os maus profissionais que, lamentavelmente, vivem da audiência de casos. Né? Principalmente na região norte e nordeste, que a gente vê os programas do meio-dia, né? Que tem apresentadores que batem na mesa, tem que prender, tem que matar, tem que arrebentar, percebe? E isso também acirra uma disputa pela violência no interior dessa sociedade. Então tem que ter muito cuidado com o que se fala, de que forma se fala e como se diz. Né? Um outro cuidado também é, para além das penas alternativas, a questão do fortalecimento das defensorias públicas. A Defensoria Pública é uma conquista constitucional e as defensorias públicas têm que ser fortalecidas, tem que ter estrutura, tem que ter defensor público, tem que ter sua autonomia, tem que ter funcionários à altura e, ao mesmo tempo, para você criar um sistema, você tem que dar condições para que esse sistema exista. A mesma coisa quando a gente fala desse número de pessoas que hoje estão na prisão, que é o número de jovens. Né? Hoje são meninos de 18 a 25 anos, 30 anos, que é a maioria dos que estão nas prisões. Né? E o mesmo com as mulheres. Então, hoje existem iniciativas, né, muito interessantes no sentido de você trabalhar com essa juventude, né, dar outras potencialidades para essa juventude, desenvolver outras potencialidades. E aí, um outro detalhe também que eu quero colocar, o Violaldo. Você é do Piauí, não é? Eu tive o prazer de conhecer Jacinto Teles, né, que foi presidente do sindicato. E Jacinto, ele era uma pessoa muito próxima à pastoral carcerária. Ele era muito vinculado à questão dos direitos humanos. E Jacinto sempre falava assim, nós temos que cuidar dos nossos agentes, fazer eles entender o que é direitos humanos. Né? E essa que é a grande questão. A gente não pode separar agente penitenciário de preso. Agente penitenciário, ele é tão humano quanto o outro. E pode cometer um delito e pode vir a ficar naquele lugar também. E vai querer ter um tratamento condizente também como pessoa humana. Né? E uma das coisas que também, já encaminhando minha fala, essa primeira parte para o encerramento, é que nós, enquanto Governo Federal e Secretaria de Direitos Humanos, nós estamos participando de várias atividades, de várias reuniões. Né? Nós estamos trabalhando nós trabalhamos no plano de melhoria do sistema prisional. Né? Incluímos a questão dos presos e das presas, pessoas com deficiência. Né, a importância da adaptação de presídios a pessoas com deficiência. A pessoa pode entrar, né, normal, mas, de repente, infelizmente, acontecer algum problema e essa pessoa precisar de uma rampa de acesso. E essa rampa também favorece os familiares que vão fazer uma visita. Né? Então, toda essa questão da ampliação da cela. Né, pensamos também na questão dos idosos, das idosas também. E a preocupação também com a questão da população LGBT. Né? A necessidade dessa população ser respeitada na sua integralidade. Né? Não é segregar, mas sim respeitar, proteger, orientar e estabelecer uma relação pacífica dentro das prisões, principalmente com essa população. Outra coisa também
o que nós estamos trabalhando é na política nacional. Amanhã vamos ter 2 dias de reuniões, né, junto com o pessoal do DEPEN, né, e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, onde a gente vai estar discutindo a política nacional integral às mulheres em situação de privação de liberdades e ingresso do sistema penitenciário. Nós queremos discutir formas de como cuidar dessas mulheres, como essas mulheres vão sair da prisão e de que forma que tem que ser o tratamento diferenciado para essas mulheres em situação de prisão. Também a gente teve uma outra vitória, que foi a criação, através de uma portaria, né, do GT interministerial para uma política nacional de saúde no sistema prisional. Né? Quer dizer, nós também estamos caminhando que esses presos e presas do sistema prisional possam ser atendidos na municipalidade. Né? E uma outra coisa também, que a gente também está com uma discussão, começando uma discussão, que é a questão da Câmara Técnica de Ambientação, de ambiência e humanização no sistema prisional, e principalmente em locais de privação de liberdade. Essa ambiência vai tratar do quê? Todas as condições. Quando a gente fala de ambiência prisional, a gente fala da ausência de luz na cela, nós falamos do condicionamento dos alimentos, nós falamos da higiene, nós falamos de ventilação, nós falamos de condição digna de trabalho para os funcionários. Né? Como a própria irmã Silvia Pietra colocou, no sábado, que nós fomos fazer uma visita num presídio masculino e feminino, em Vitória na Conquista, nós deparamos com uma cama num banheiro. Quer dizer, e naquela cama descansava a pessoa responsável de cuidar dos presos, né, que seria um agente. Quer dizer, essas condições, uma cama no banheiro. Então, quando a gente fala de condições, como quem vai cuidar fica nessas condições também. Né? Como é que eu vou exigir desse funcionário um bom tratamento quando ele também é destratado e também tratado numa condição de baixa dignidade da pessoa dele? Então, essas são as coisas que nós, enquanto defensores de direitos humanos, temos que defender sempre a dignidade da pessoa humana. E aí, uma última observação, dessa população, desses funcionários, é necessário também se preocupar, e eu sempre vejo, e eu sempre gosto de me lembrar muito, né, do que Jacinto falava, das condições de saúde dos funcionários do sistema prisional. Né? Principalmente esses que acabam, muitas vezes, pela dura jornada de trabalho, com problemas de hipertensão, diabetes. Outros também têm a questão do alcoolismo. Né? Muitos têm que tirar, muitas vezes, por causa do excesso de trabalho, várias licenças médicas. Então, esse cuidado que se deve ter com o agente penitenciário e também o que se quer desse agente penitenciário. Né? Então, eu sempre penso que quem cuida de vidas humanas tem que ser tratado e muito bem tratado. E também vem numa política de salários. Né? Quer dizer, tem que ter um salário digno, condições que ele não precise fazer bicos, né? Condições que ele possa, se precisar, cuidar da sua saúde com qualidade, ter direito ao lazer, sim, e não desenvolver função de polícia. Ele é exemplo. Não que polícia não seja exemplo, mas ele é um exemplo naquele. Ele é um educador social dentro do sistema prisional. Ele é um formador, ele é um orientador. Então, tem que ter todo esse cuidado em lidar com essas pessoas e, principalmente, a valorização, tanto de homens como de mulheres que são funcionários no sistema.